Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ao meditarmos neste dia o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 36 a 43, o Senhor, explicando a parábola do joio, depois de ter dito essa parábola para toda aquela multidão que escutava, o Senhor também explica para os seus discípulos, os seus apóstolos. Foi o inimigo do dono do campo que semeou o joio. E isso explica a surpresa dos empregados. Na parábola se percebe isso, que num belo dia descobrem que o campo de trigo está coberto desta planta nociva, o joio. E deve-se dizer ainda, isso é importante para o nosso conhecimento, que nas primeiras semanas, ou seja, em algum momento, as duas plantas, tanto o trigo quanto o joio, são muito semelhantes, ao ponto de que é muito difícil distingui-las entre si. E por isso mesmo que o Senhor aconselha esperar a colheita, para assim não arrancar involuntariamente o trigo que é bom. E o Senhor segue a sua explicação dizendo que o campo é o mundo e o inimigo, o diabo. Sem sermos pessimistas, podemos dizer que vemos isso praticamente todos os dias. Mas, é claro, essa explicação não exclui um pouco mais, algo mais pessoal, no sentido de que o campo pode ser a nossa alma. Deus semeia nas nossas almas quando em graça, a sua graça, Ele mesmo. Mas, de outro lado, o diabo semeia o joio com os desejos do mal. O que podemos fazer? Enquanto pessoas que estão querendo realmente caminhar na presença de Deus, devemos reagir o mais rápido possível sem esperar o fim dos tempos, o fim da colheita. Ou seja, se isso exige de nós uma prática de piedade mais atenta, o façamos. E essa prática de piedade para perceber se estamos produzindo trigo ou joio chama-se exame de consciência. O exame de consciência, não exatamente aquele exame que fazemos para a confissão, apesar de que este também ajuda a preparar a nossa confissão, que deve ser frequente. Neste exame, o nosso objeto de análise é exatamente as questões pessoais, quanto os nossos atos, a nossa responsabilidade diante do mundo que vivemos. E feito o exame diário, temos que fazer então um propósito. E nesse propósito, de repente, sermos mais vigilantes, cuidar, de não ser negligente na oração, até porque, às vezes, uma das causas da abundância do joio é a preguiça, a falta de esforço. E por isso, triste daquela preguiça, esse sono de quem realmente não se empenha em cultivar bem a alma para Deus. Hoje pedimos ao Senhor a graça de então realmente vivermos para Ele e assim sempre manter a presença de Deus em nossas vidas. Que Deus te ajude com um excelente dia.